Quando você entra num grupo de pessoas, como uma academia, com uma ideia nova, a primeira coisa que as pessoas que ainda não tiveram aquele entendimento vão tentar fazer é ridicularizar a sua ideia. Porque esse é o nosso pensamento, essa é a nossa constituição da mente inferior. Tem que ser assim como eu, tudo tem que ser do jeito que tem que ser. Tem padrões de comportamento, tem normas e regrinhas de comportamento que eu tenho que seguir, senão eu estou fora do encaixe social. Todo mundo tem que obedecer aquilo, se não obedecer, não serve. Se você não for como eu, você não serve, porque eu sou o centro do mundo. A mente inferior é a mente do ego, onde o ego é o centro do universo, o ego é o modelo. Então, se você é diferente de mim, você não serve. Então, a primeira coisa, quando um grupo grande de pessoas olha para você com uma ideia nova e vê que você não serve, a primeira coisa é tentar ridicularizar. Olha que jeito, né? Quando eu abri o núcleo de estudo do desenvolvimento da consciência humana, as pessoas olhavam para mim e diziam assim: ah, professora, você é mística, né? Não vi nunca ser menos místico do que eu. Eu sou uma cientista, uma estudiosa, com método, com rigor, com exigência, com aplicação. Sou virginiana São Tomé, quero botar o dedo na ferida para ver se ela está ali mesmo. Não tenho nada de mística, nada de crente, nada de religiosa. Estudo todas as religiões como tradições de sabedoria. Estudo todas as religiões porque em um determinado momento da humanidade, o conhecimento coletivo da humanidade se passava através das religiões. Os homens santos eram os portadores do conhecimento e que através das religiões, das reuniões religiosas, passavam aquele conhecimento para as demais pessoas. Eram os armazenadores do conhecimento humano e os disseminadores. Nesse sentido, eu estudo as religiões como portadoras de tradições de sabedoria. E a gente aprende muito de ciência estudando as tradições de sabedoria. Todas. Me interesso por todas e por cada vez mais. Me interesso pelas coincidências entre as explicações delas, pelas diferenças, por aquilo que pode estar contado de uma forma numa e de outra forma no outro, mas que na raiz é a mesma coisa. Isso me interessa. Mas eu fui considerada como mística. E dentro desse grupo fui muito ridicularizada, assim como todos os frequentadores do núcleo, durante muito tempo. No entanto, o nosso grupo de pesquisa prevaleceu, permaneceu por muito tempo ativo, realizando muitos eventos, publicações, e aquilo foi, de certa forma, irritando as pessoas, né? Porque esse é o princípio de como lutar contra a ridicularização no processo de resistência. Você não pode ceder à ridicularização. Você tem que saber que você não é ridículo. Você tem que saber que você não é ridículo, que você está aportando uma coisa que é válida, só que aquelas pessoas não estão entendendo. Paciência, tolerância, persistência. Não, professor, não sou religiosa nem mística, eu estudo como um conhecimento antigo.
explica para um, explica para outro, defende, continua, persiste. Quando você faz isso e você não entra na vibração do ridículo, porque a vibração do ridículo consiste de alguém que ridiculariza e de alguém que se sente ridicularizado. E aí murcha com vergonha. Não tenha vergonha. Você sabe o que está fazendo. Você é seguro de si. Você sabe de onde você vem e para onde você vai. Segura a sua atitude sem arrogância, sem agressividade, simplesmente com firmeza. Então, essas pessoas que estão tentando fazer você entender como você está errado, sendo diferente delas, através do ridículo, vão começar a ficar irritados com a sua persistência. E aí vão passar a agredir profundamente vocês. É a segunda fase do processo de resistência, é a agressão. O ataque. Um dia eu fui informada no corredor da universidade de que alguns professores tinham solicitado uma reunião do conselho da escola em regime de exceção para tentar impedir um evento que a gente estava fazendo sobre a árvore da vida da Cabala Judaica e o planejamento estratégico das organizações. A gente estava traçando uma relação, né, da explicação da árvore da vida da Cabala com a explicação do planejamento estratégico das organizações. E aquilo nos pareceu muito interessante. Então, nós contratamos um conhecedor profundo da Cabala, que veio de São Paulo para o Rio Grande do Sul, fazer uma conferência para nós, e essa conferência, logicamente, o núcleo abriu para quem quisesse assistir. Foi noticiado, e alguns professores da escola se sentiram certamente, profundamente incomodados com aquilo. Fui à reunião, sentei num cantinho e quando me perguntaram o que eu estava fazendo ali, eu disse que tinha sabido que iam falar de um evento do meu núcleo e que então eu estava ali para prestar qualquer tipo de informação suplementar que fosse necessário. Os professores se reuniram, falaram disso, falaram daquilo, e de repente chegou nesse meu tema, né? Então, o professor que veio como portador desse grupo de professores que estavam se sentindo atingidos com o nosso trabalho, falou, né, que alguns professores estavam mal com aquilo e que queriam solicitar uma ordem da reitoria que impedisse a gente de realizar aquele evento, porque isso levaria ao ridículo a escola de administração. É o pensamento deles, né? Então, eles estão se posicionando nesse campo do ridículo. Como eu não escuto, eles se sentem no campo do ridículo. Então, eu vou trazer o ridículo à escola. Nesse momento, tinha um outro professor no grupo, no conselho, que era um participante do nosso núcleo, e que perguntou para esse professor: professor, responda para mim, por favor. Como é que acontece Não. Professor, responda para mim, por favor. O senhor conhece a Cabala Judaica? Ele disse: não. Como se aquilo fosse
um tipo de conhecimento que não interessaria a um homem sério, cientista como eu. Imagina, eu vou conhecer uma coisa dessa. Aí o outro professor perguntou para ele: então me explique, professor, por favor, como é que um professor, pesquisador, cientista de uma universidade vem a uma reunião de conselho para tentar impedir outro professor de estudar alguma coisa que ele nem sabe o que é. E isso foi maravilhoso. Eu tenho profunda gratidão por esse professor, por esse colega, porque eu não teria dito nada mais perfeito do que isso. E o assunto morreu ali. Então, vencemos a segunda fase da resistência. Primeira fase, ridicularização, não funcionou. Segunda fase, agressão. Agressão, inclusive, institucional. Ele vai lá, quer que a reitora impeça a gente fazer, através do conselho da unidade. Então, uma agressão, um impedimento legal para isso. Vencemos. Aí, qual é a terceira fase? A terceira fase é quando isso nada funcionou, começa a haver uma dúvida na cabeça deles, né? Mas o que esse povo está fazendo mesmo? Né? Então, aí as pessoas começavam a me parar no corredor e me perguntar isso. Então, professora, estou vendo que a senhora tem lá o núcleo de excelência humana, o que vocês fazem mesmo lá? O que vocês estudam mesmo lá? Tá? Então, começa uma primeira curiosidade. Essa curiosidade é acompanhada por outras instituições à volta que começam a ficar interessadas pelo trabalho também. Nós tivemos contato com o professor Basarab Nicolescu, com o CETRANS da USP, com a Unesco, com os participantes da Unesco que trabalhavam nisso. Todas essas pessoas começavam a procurar a gente para dar base local aos seus trabalhos. Os nossos trabalhos começavam a ser publicados na Alemanha, na França. Como é que é isso? Quem é que está se interessando pelo trabalho desses incorretos ali? Desses que fugiram do que a gente diz que é assim que se tem que ser? Esse momento do interesse é um momento importante de assumir de novo a atitude transdisciplinar e explicar, explicar e explicar, sem arrogância, sem imponência, informações completas, suaves, delicadas, gentis, dadas às pessoas que procuram. Isso vai criando um interesse cada vez maior. Você está criando uma novidade, você está trazendo uma coisa nova e, de repente, isso estoura e vira moda. Aí todo mundo quer falar daquilo, todo mundo quer falar do núcleo para excelência humana, todo mundo quer falar de transdisciplinaridade, todo mundo, você conhece a fulana. Eu já fui em congresso, uma vez que eu sentei do lado de uma moça no ônibus que estava indo para a sala de conferência, e ela disse para mim assim, eu quero ir lá, porque vai estar lá a Maria Schuller. E eu achei tão engraçado aquilo, né? Que bom que vai estar lá, Maria Schuller. Como você vira, de repente, uma celebridade, né? E aí? Esse é um risco também.
isso é a armadilha do mestre. As pessoas começam a tratar você como superior, como celebridade, como trazendo alguma coisa importante, e se você cair nesse truque, se você cair nessa armadilha, você entra de volta no grupelho dos que acham que sabem, dos que acham que são melhores, dos que acham que estão por cima, e daí você estraga todo o seu trabalho que foi feito até ali. Não caia na armadilha do mestre. Continue com a noção da sua profunda e irremediável ignorância, com a noção da sua profunda e irremediável pequenez, nesse vasto universo de seres e de sabedoria, mas que mesmo assim você é válido, você é importante, você faz parte, você é uma peça desse universo como um todo. E como peça, você tem que ser o seu melhor, mas você não é o melhor. Não é, nunca vai ser. Continue humildemente trabalhando e aprendendo, porque quando você parar de aprender, você morre. Eu vou convidar vocês, então, para um pequeno intervalo aqui, onde a gente vai fazer um exercício físico para despertar a consciência de um nível. Depois a gente volta para ter a segunda parte da aula. Obrigada.